Deus abençoe. Quero estar compartilhando uma palavra que está em Êxodo 3, do 1 ao 3. Aqui fala sobre Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Moisés, ele era um príncipe no Egito. Quando ele descobriu que ele era um hebreu, ele começou a querer defender o seu povo. E ele acabou matando o egípcio. E por ele matar esse egípcio, ele teve que fugir. Ele fugiu pelo deserto. E ele chegou até Midian, aonde ele conheceu Jetro. E Jetro confiou em Moisés. E Moisés estava apacentando o rebanho. E ele estava apacentando o rebanho lá por detrás do deserto, no monte de Horebe. Moisés, de príncipe, ele virou pastor de ovelha. E ele estava com o rebanho de Jetro, seu sogro. E de repente, imagina, meu irmão, minha irmã, imagina você. De repente, aparece um anjo em uma chama de fogo. De repente, Moisés viu um anjo em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, de uma árvore. E ele percebeu que aquele fogo naquela sarça queimava, ardia. Aquele fogo, ele incendiava, mas não queimava. A sarça não se queimava, não se consumia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou, e a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Ele notou. Tu tem notado os sinais? Quando Moisés, apareceu o anjo para Moisés, no meio da sarça, daquele fogo, Moisés observou que a sarça queimava, mas não se consumia. O fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Este fogo de Deus, ele é sobrenatural. E quando nós somos batizados com fogo, a gente pode passar por muitos vendavais, mas a gente não é consumido. Assim como essa sarça queimava e não se consumia, nós, firmado na rocha que é Jesus, a gente passa por fogos, por provações e por lutas, mas nós não desanimamos da nossa fé, nós não nos prostramos, nós continuamos firmes, sabendo em quem cremos,
sabendo que aquele que nos chamou pelo nome, este é fiel em cumprir o seu propósito em nossas vidas. Então, Moisés, ele prestou atenção naquela sarça, que aquela labareda de fogo queimava, mas não consumia a sarça. A sarça permanecia intacta. Assim é eu e você. Nós firmados na rocha, não importa o que nós enfrentarmos, nós não vamos ser consumidos pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida. Nós não vamos ser consumidos. Nós vamos nos achegar mais a Deus. Mas aqui, no versículo 4 diz que vendo o Senhor que se virava para ver, Deus viu que Moisés se virou para ver. Moisés queria chegar mais próximo de Deus. Ele queria estar mais pertinho. Disse: Moisés, Moisés. Deus chamou pelo nome mais uma vez. Moisés. Moisés respondeu e disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantas vezes na tua oração tu diz assim: Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade. Olha o que Deus falou para Moisés no versículo 5. Ele disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Qual é o calçado que tu anda usando nos teus pés? Deus falou com Moisés: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. O altar de Deus, o púlpito, é um lugar santo. Nós, para estar no altar, para estar no púlpito, nós precisamos de tirar o calçado dos nossos pés. Este calçado dos nossos pés é o nosso orgulho, é o nosso vocabulário que não agrada a Deus. O que sai da minha boca que não edifica? O que se passa no meu lar que não agrada a Deus, que Deus está vendo? O meu cônjuge está vendo, os meus filhos estão vendo. Este lugar santo, ali, naquela sarça onde habitava a presença do Deus vivo, queimava, mas não se consumia. Quem vai para o altar, quem vai pregar a palavra, quem vai para o louvor, quem vai estar ali exercendo a sua função no corpo para ser usado por Deus, precisa tirar o calçado dos pés. Este calçado, eu não estou falando do sapato físico, mas sim, tu precisa te consertar com Deus. Nós precisamos de nos consertar com o nosso Deus, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e abandonar o pecado, os nossos erros. Moisés, ele precisava de algum conserto com Deus. Por isso Deus falou: tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. O que Deus quis falar para Moisés? Que para estar aonde ele está, não é de qualquer jeito. Para nós estar no centro da vontade dele, não é de qualquer jeito. Nós precisamos reconhecer que precisamos nos despojar do velho homem. Moisés, se a gente continuar lendo, a gente vai ver. Quando Deus dá a ordem para Moisés, Moisés reconhece que ele é um homem de boca pesada, que ele age impulsionamente. E Moisés mostra suas fraquezas para Deus. E assim nós precisamos nos reconhecer diante de Deus que nós precisamos de uma mudança no nosso interior. A nossa vida precisa ser mudada de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Deus, ele é santo. Deus é santo. Deus deu uma visão a Moisés. Enquanto ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, Deus deu uma visão e mostrou uma sarça com fogo que queimava, mas não consumia a sarça. O anjo de Deus apareceu a Moisés. E Moisés quis chegar para perto, do jeito que ele estava. Mas Deus falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Então, o altar de Deus é um lugar santo. Precisamos buscar de Deus a santidade para servir a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus, ele que nos convence dos nossos erros e de tudo aquilo que nos separa da presença de Deus. Quero orar com você para que o Espírito Santo encontre a liberdade em teu coração, para que nós reconhecemos os nossos maus pensamentos, as nossas atitudes errôneas, as nossas atitudes más aqui diante dos homens. Para que nós possamos servir a Deus, nós precisamos ser pessoas mudadas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é todos os dias. Todos os dias eu preciso orar. Todos os dias eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso jejuar. O nome de Deus precisa ser glorificado e exaltado na minha vida. Eu preciso exaltar Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu creio no poder divino. O meu coração falha, mas o meu Deus, ele é fiel. O meu Deus não falha. O meu Deus, ele mostra para mim as minhas falhas, os meus erros. O Espírito Santo, ele é como um alarme, que quando nós erramos, nós falhamos. Ele diz: aqui está errado, tu precisa mudar nessa área. E nós precisamos. Se tu não está conseguindo mudar, jejua. Jejua para tu mudar nesta área que tu tem dificuldade. Somente com oração, jejum e palavra nós conseguimos mudar a nossa vida em Cristo Jesus. Jesus muda a minha história. Ele mudou a minha história. Eu tenho uma vida transformada por Cristo. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a tua. Jesus, ele é juiz, ele é advogado, ele é tudo que nós precisamos. Você que não entregou a tua vida para Jesus ainda, entrega a tua vida para Jesus. Confia nele e descansa o teu coração. A primeira sexta-feira do mês, às 20 horas, nós temos vigília com Santa Ceia e com confraternização, das 20 horas à 1 da madrugada. Venha fazer parte deste mover de Deus aqui na casa de oração, na Rua Tarumã, no 689, Parada 71, bairro São Jerônimo, Gravataí. Primeira sexta-feira de cada mês, nós temos aqui neste lugar um encontro marcado com Deus. Amém? Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus esteja te ajudando e te abençoando em todas as áreas que tu precisa. Que o Espírito Santo te fortaleça, que te impulsione a orar e que toda a retaliação do diabo caia por terra em nome de Jesus. E que toda a carnalidade venha a ser reconhecida diante de Deus em oração, para que o Espírito Santo venha crescer e te dar amadurecimento e o nome de Jesus seja exaltado na tua vida e por intermédio da tua vida, e o nome de Deus é glorificado. Amém? Deus te abençoe. Se tu não é inscrito neste canal, te inscreva neste canal, compartilha, curte este vídeo e juntos vamos semear para o reino de Deus. Amém?